paz do Senhor, irmãos. Que bom ter você aqui comigo no canal. Eu quero agradecer os irmãos que já está inscrito no canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe e curta. Me ajuda a fazer essa obra, né? Alcançar mais pessoas. E eu queria falar sobre avivamento. Muitas pessoas têm visão errada sobre o avivamento. Acha que avivamento é só um momento isolado, onde que o Espírito Santo ele desce sobre o local e pessoas oram em línguas, pessoas pulam, gritam, né? Tem a revelação. Só que isso não é o avivamento, isso é consequência do avivamento. O avivamento é muito mais forte do que isso. O avivamento ele é o poder de Deus na vida de todo cristão, que com sinceridade abre o seu coração e permite que o Espírito Santo venha e traz uma transformação de entendimento, uma transformação de vida, de comportamento, de atitudes, né? A palavra metanoia significa mudança de mente. E quando nós entramos nesse avivamento, a nossa história é mudada, a nossa vida é mudada, o nosso comportamento é mudado, né? As nossas atitudes são mudadas, o nosso coração ele queima pela presença de Deus, o nosso coração ele tem fome, ele tem sede todo o tempo pela presença de Deus. Não é só um momento, não é só uma fase, não é só um dia, não, é algo contínuo. Como diz Oséias, nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Então o avivamento ele traz essa chama dentro de nós, ao ponto de nós, toda a nossa história ser mudada. E a palavra de Deus lá em Atos capítulo 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E repartiram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então aqui em Atos foi o primeiro avivamento, o primeiro mover grandioso do Espírito Santo. Jesus, após o terceiro dia, ele ressuscitou. Dias depois, ele fez uma reunião com seus discípulos e ele falou assim: olha, estou indo para o céu preparar lugar, porque um dia eu irei buscar vocês. Mas quando eu chegar lá, enviarei o Espírito Santo e ele virá sobre vós. Então, quando Jesus ele chegou no céu, o Espírito Santo ele veio sobre a terra e ele pousou sobre cada um de nós. E hoje todo esse mover, todo esse quebrantamento, todo esse desejo, é o Espírito Santo que traz sobre as nossas vidas, né? É o Espírito Santo que nos cura, que nos consola, que nos conforta. O Espírito Santo ele é o nosso amigo íntimo, que nos cura, né? Que está sempre conosco. E aqui em Atos 2, né, o Espírito Santo ele pousou sobre aqueles que estavam ali. Eles estavam ali reunidos vários dias, eles perseveravam ali em oração. E de repente o Espírito Santo ele veio sobre aquele povo, trazendo uma transformação na vida daquelas pessoas. E se a gente for olhar mais para frente, no versículo 42, todos eles viviam unânimes em oração, no partir do pão, na comunhão, no ensinamento dos apóstolos. E existem alguns requisitos que nós precisamos para que o avivamento ele permaneça na nossa vida. E o primeiro deles é vigiar. A Bíblia lá em Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus ele nos ensina em primeiro lugar ser vigilantes. Poderia dizer orai, jejuai, poderia dizer suba no monte, faz campanha. Não, Jesus ele ensina vigiar primeiro, depois orar. Porque não adianta você orar, você jejuar, você pagar um preço e não vigiar. Porque tudo aquilo que você construiu orando, quando você não vigia, você perde em um minuto, em minutos, em segundos, você perde toda aquela construção. Porque construir uma vida com Deus é tão doloroso, é tão difícil, gera tempo. Mas para você perder tudo aquilo que você construiu, é prazo de minutos. Né? É um minuto que a gente não vigia no que fala, no que pensa, é um minuto que a gente não vigia nas nossas atitudes, tudo aquilo que a gente construiu orando se perde.
Então, o primeiro passo que nós precisamos para que o avivamento, de fato, permaneça em nós, é vigiar, né, em todo o tempo, né? Vigiar no que nós estamos olhando, vigiar com quem nós estamos andando, porque o Senhor, Ele tem nos chamado, irmãos, para o arrependimento desse dia. Nós estamos vivendo os dias de arrependimento. Então, que o nosso coração seja um coração que não tenha remorso, porque tem diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é aquele que você chora, você pede perdão, você chora, mas poucos dias você torna a fazer de novo. Mas arrependimento não, arrependimento você confessa e deixa. Aí você fala assim, mas não há perdão para mim, porque eu já pequei demais, eu já falei demais, eu já fiz... Mas a Bíblia fala que aquele que confessar o seu pecado e deixar, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? E uma nova criatura é gerada em nós. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A segunda coisa que nós precisamos para que o avivamento permaneça em nós é manter uma vida de oração. A Bíblia nos ensina, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então, a oração, ela tem que ser em todo o tempo. Eu até gosto de usar uma expressão que carro sem gasolina não tem como andar. Da mesma forma, é o cristão sem oração, né? O crente que não ora, ele não consegue romper. O crente que não ora, ele não consegue vencer. Ele é uma pessoa estagnada, uma pessoa parada, né? E nesses dias o Senhor tem nos chamado para o relacionamento. O Senhor tem nos chamado para sermos íntimos, né? Então a oração, ela gera relacionamento. E o relacionamento, ele gera intimidade. E Deus, ele quer ser íntimo de nós. Você só é íntimo de uma pessoa quando você cria laços, né? Toda relação à base de troca, ela vai ser uma relação frustrada. E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós buscamos o Senhor porque nós queremos algo, nós buscamos Deus pela mão de Deus. E nós precisamos buscar o Senhor não pela mão, mas pelo que Ele é, pela essência que Ele é. Independente dele vai nos curar ou não, independente dele vai nos abençoar ou não, nós precisamos buscá-lo, amá-lo, desejá-lo, queimar na sua presença. E a oração, ela nos organiza por dentro. A oração, ela aumenta a nossa fé. A oração, ela aumenta a nossa capacidade de ver Deus, de entender Deus, de acreditar mais em Deus. Então nós precisamos em todo tempo orar ao Senhor, né? A terceira coisa que nós precisamos para que o avivamento continue, meditar na palavra. Mateus capítulo João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem pecados, existem coisas na nossa vida, enfermidades, que nós não conseguimos ser libertos porque nós não meditamos na palavra. Que a partir do momento que nós começamos a mergulhar na palavra, nós somos curados, nós somos libertos daquelas mazelas, daqueles pecados, daquelas coisas que nós vem carregando, né, muito tempo e que nos impede de romper, de conhecer Deus. Quando nós meditamos na palavra, a palavra ela começa a nos libertar, ela começa a nos transformar. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos dá direcionamento, ela nos dá orientação para viver. A maior revelação que existe não é você ir atrás de profeta e ouvir revelações que muitas vezes nem vêm de Deus, vêm de homens, mas a maior revelação que existe ela está na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela nos alimenta. Quando você ora, você fala com Deus, mas quando você medita na palavra, Deus fala com você. E nós precisamos ter esse equilíbrio, né? Nós não podemos ser só cristão que ora e não lê a palavra, não. Nós precisamos orar e meditar. A Bíblia diz que crescei na graça e no conhecimento. Então é necessário que você medite na palavra e que você busque uma vida de oração. É necessário você construir um ambiente, um lugar de encontro, onde você todos os dias você encontra com o Senhor, você se entrega, você se prostre na presença dele e reconheça que ele é o Senhor da sua vida, né? E a última coisa que é necessária na nossa vida para que o avivamento permaneça em nós é manter uma vida de adoração. João capítulo 4, versículo 24 diz assim, que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar a Deus não é dar para Deus aquilo que você quer dar,
Mas adorar a Deus é você oferecer para Deus aquilo que Ele quer receber de você, mesmo que te custe muito, mesmo que você tenha que abrir mão de muitas coisas. Mas o que importa mais é adorar o Senhor. Adorar a Deus não é uma canção, um estilo de música. Adorar a Deus é tudo aquilo que Ele está centralizado. Tudo aquilo que você faz, onde Cristo é o centro, é uma forma de adoração. Seja cantando, pregando, seja dançando, seja evangelizando. Tudo isso é uma forma de adorar ao Senhor. E em todo o tempo nós precisamos também adorar o nome do Senhor. Quando ele fala em João capítulo 4 que ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem outros tipos de adoradores. Aqueles que adoram o Senhor só de palavras, aqueles que adoram o Senhor só por obrigação, aqueles que adoram o Senhor porque acham que vai para o inferno. Mas quando nós temos o nosso coração verdadeiro, quando a nossa emoção, o nosso desejo, o nosso coração queima por estar na presença de Deus, né? Que o nosso coração é desejoso estar na presença de Deus, isso é uma verdadeira adoração. E é esses verdadeiros adoradores que o Senhor procura. Eu vejo pessoas que muitas vezes estão em casa, escutam músicas que muitas vezes, e até cristão mesmo, escutam músicas que muitas vezes não agradam o Senhor, que não, sabe, que não faz parte do reino de Deus, né? Então nós precisamos, em todo tempo, buscar ouvir coisas que agradam o Senhor, que edificam o nosso coração. Então que nós sejamos verdadeiros adoradores. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que esse avivamento ele pegue você, que você seja despertado esses dias. A Bíblia diz assim: desperta tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá. Então que nós precisamos nos despertar nesses dias, porque estamos vivendo os últimos dias. E é necessário, irmãos, nesses últimos dias, nós vivemos o verdadeiro avivamento, né? Não fogo estranho, mas o verdadeiro fogo que vem do céu, que queima o pecado, que queima tudo aquilo que desagrada, né, o Senhor. Então que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor. E para a gente encerrar, eu quero deixar o último versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.